Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo. Hoje vamos falar de um personagem, é um dos personagens mais falados na Bíblia, né? Muita gente gosta, muita gente conhece esse personagem. E vamos falar como que aconteceu, né? Esse personagem, como é que aconteceu, como é que Deus insere ele, né? Em todo esse contexto, na nossa vida, quanto ele foi importante. Hoje a gente começa a falar de Sansão. Sansão foi um homem, um libertador, né? Um guerreiro que foi concebido, ele foi pensado, foi idealizado por Deus antes de tudo, né? Antes, como nós somos, né? Deus idealiza antes de um propósito, Deus tem os propósitos e ele escolhe, ó, o Olavo vai ser para esse propósito, fulano vai ser para esse aqui. E vamos conversar como que nós recebemos esse propósito, como que nós vivemos esse propósito e se esse propósito ele diz só sobre a gente, ele só interfere na nossa vida ou ele interfere as pessoas que estão ao nosso redor. Já parou para pensar nisso? Que às vezes o propósito que você tem, ele pode ser que interfira a vários que estão ao seu redor e muitos que estão ao seu redor são alguns ou algum que você diz inclusive que ama. Vamos conversar um pouquinho hoje no capítulo de Juízes 13, tá? É o capítulo onde surge aí a figura de Sansão, um nome bíblico tão famoso, tão falado e tão honrado. Legal? Pessoal, o contexto de capítulo 13, eu queria começar com o versículo 1 de Juízes 13. Ele diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Quem poderia imaginar, né? Brincadeiras à parte, pessoal, mais uma vez, né, o povo se deixa levar, o povo erra, e Deus permite que os filisteus escravizem, subjuguem o povo de Israel mais uma vez, né? Dessa vez, inclusive, abro um parêntese, dura por 40 anos, é o maior período, né, de escravidão que um povo faz sobre o povo de Israel, 40 anos. E aí Deus surge, né? Deus faz surgir, Deus insere nessa história um casal estéril. E esse casal, eles recebem a notícia, primeiro a mulher recebe a notícia por um anjo do Senhor, aparece, né, a essa mulher e faz uma revelação a ela, dizendo que ela vai ter um filho. E que esse filho vai começar a libertação do povo de Israel. É importante dizer esse começar, porque na realidade ele não é ele que faz tudo, né? Mas ele inicia. Deus o capacita para que faça, mas ele inicia esse processo e é muito importante isso. A gente vai entender nos próximos capítulos. Acredito que todo mundo já tem uma ideia da história de Sansão, então estou contextualizando só esse capítulo aqui. E interessante nesse ponto, porque essa mulher ela fala para o marido, e o marido, eu não entendi que ele tenha ficado incrédulo, mas ele fica querendo, ele quer ter a confirmação. Poxa, me leva até esse homem, eu quero saber como é que é isso e tal. E aí ele pede e é atendido, o anjo do Senhor, ele aparece também ao homem e confirma aquilo que a mulher já havia ouvido desse anjo. E ele fica com medo, né? Ele fica feliz, fica honrado, mas fica com medo, né? Oferta em holocausto ao anjo do Senhor. Enfim, muito interessante nesse ponto aqui, a gente refletir o seguinte: qual foi a reação da mulher e qual foi a reação do homem? Quando a mulher teve essa revelação do anjo do Senhor, de ter o filho, ela recebe isso com responsabilidade, mas com segurança. Ela recebe isso como uma responsabilidade, mas ela está segura, ela está, pô, caramba, que honra, vamos sim, vamos, se o Senhor estiver conosco, vamos conseguir fazer sim, que honra o Senhor está nos dando. Já o homem, ele recebe com medo, ele recebe com pavor, né? Não que a mulher não temesse ao anjo do Senhor, inclusive ela percebe que é Deus, ela percebe, ela entende que é Deus, ela tem temor, mas ao mesmo tempo ela se sente segura, ela se sente honrada, ela se sente feliz de ter aquela presença. E o homem já tem medo, ele já está apavorado, como é que a gente vai fazer, como é que vai ser e tal. E
E o anjo do Senhor deixa eles tranquilos, né? Passa tranquilidade para eles, né? Olha, fica tranquilo, vai acontecer, vai ser assim. Pede a ela que não beba álcool, né? Bebida alcoólica, aliás, bebida que embriague, enfim, dá algumas orientações a ela. Muito interessante, muito importante que você leia o capítulo, tá, pessoal? Leia esse capítulo todo. Minha intenção aqui não é ler o capítulo, minha intenção aqui é sempre refletir, bater um papo com vocês das minhas impressões. Eu gosto muito quando vocês trazem as impressões de vocês para que a gente possa conversar, falar sobre isso. Essa é a intenção do canal, é conversar sobre a Bíblia, falar da Bíblia e procurar viver de acordo com o que ela nos ensina. Então, voltando a esse contexto, outra coisa muito interessante é que a gente percebe assim, Deus ele tem um propósito para a nossa vida, tá? Nós acreditamos nisso, legal? Deus tem um propósito para a nossa vida? Tem, ok. Como que nós recebemos esse propósito? É a primeira coisa. A segunda coisa, como que nós vivemos, como que nós levamos esse propósito? Primeira coisa é, como que eu recebo? Eu recebi, beleza, tá. E como que eu levo esse propósito? E terceiro, esse propósito, ele afeta só a minha vida ou as pessoas que estão ao redor da minha vida? Bom, como que nós recebemos o propósito? Como que você recebe, como que eu recebo? Às vezes nós recebemos um propósito com pavor, né, com medo, com insegurança, e às vezes nós recebemos um propósito com firmeza, com tranquilidade, com segurança. Acredito que isso esteja muito direto ao que nós entregamos ao nosso coração, à nossa mente. Na medida em que nós tentamos ser pessoas equilibradas, pessoas que ouvem a palavra de Deus, que oram, que buscam a Deus, nós costumamos receber as informações de maneira mais equilibrada, ainda que ela seja, entre aspas, uma tragédia ou que ela seja uma maravilha. A gente procura seguir mais equilíbrio. Segunda coisa, essa coisa, como que nós levamos isso? Às vezes você tem um propósito e você não representa aquele propósito, você leva aquele propósito na brincadeira, você sabe, você tem consciência de que é aquilo que você precisa fazer, mas você, um dia você faz, um dia você não faz, você permite concessões deliberadamente, você não leva isso legal. As consequências naturalmente, né, pessoal, evidentemente que não serão boas. Nós não somos crianças. Esse canal não é para criança, a gente está falando com adulto aqui, né? E a terceira coisa, muitas vezes, essa coisa foi a que mais me pegou aqui nesse momento da minha vida. Muitas vezes, o propósito que você tem, ele influi diretamente naquele que está ao seu redor, naquele que está com você. Eu hoje vivo uma situação de viuvez, né? Sou viúvo, tenho meu filho, e assim, a minha vida mudou completamente. E a minha cabeça mudou, né? Não só fisicamente a minha vida mudou, digo, meus horários, a minha rotina, mas o meu cotidiano, mas a minha cabeça, o meu mental mudou. Porque antigamente, né, quando nós tínhamos aqui a Márcia, quando a minha vida era outra, tinha minha mãe também, né, era outra vida. A minha vida era trabalhar a semana, no final de semana bebida, churrasco, futebol, futilidades. Ou seja, eu enxergava, eu entendia que o meu papel era prover financeiramente a minha família. E no final de semana ela me deixar em paz. Me deixa em paz no final de semana para eu me vingar da minha rotina semanal. Era meio que isso. Não sei se isso faz sentido para você, não sei se você já se sentiu assim também. Se você quiser comentar, eu vou achar legal pra caramba a gente trocar ideia a respeito disso. E hoje eu vivo uma rotina totalmente diferente, porque hoje eu vivo a vida do meu filho. Claro que eu continuo trabalhando, eu continuo tendo uma rotina de tempo, né, de fazer as coisas, de resolver situações, até porque hoje sou eu para tudo, né? E então, ainda que ele me ajude e tudo mais, mas é um cara, menino de 16 anos, ainda não tem a responsabilidade, não tem a maturidade, está aprendendo. E a minha função é essa, fazer com que ele comece a aprender, comece a resolver. Olavo, mas tem garoto já que... Ok, gente, tem garoto que já faz isso, é outra realidade, estou falando da minha, né? Você tem a sua, outro tem outra, estou falando da minha. E hoje eu vivo muito mais a vida dele.
Eu vivo a vida dele, eu sei o que está acontecendo com ele. Antes eu não sabia. Eu sabia que eu comprei. Ó, precisa de um tênis? Tá bom, compra, toma aí o tênis. Precisa de uma camisa? Toma a camisa. Precisa pagar não sei o quê? Toma lá. Mas eu não vivia a vida dele, eu não sabia o que ele estava pensando, o que ele acreditava, o que ele não acreditava. E hoje eu consigo fazê-lo. Eu acredito que esse seja o propósito que Deus quer. Eu estou formando, eu estou ajudando a formar um ser humano. Assim como eu fiz com o meu mais velho, não fiz tão da maneira que eu estou fazendo dessa aqui, que eu fiz também de forma honesta, mas não foi igual aqui. Né? Até porque ele era um casamento separado, nunca vivemos juntos, moramos, né, juntos, era diferente. Aqui não, aqui desde o dia que ele nasceu, há 16 anos, todos os dias nós estamos juntos. Então eu sei exatamente como é meu filho, e assim como ele sabe também como eu sou, eu imagino, né? Então, como a gente leva o propósito. Você vê, ó, como eu recebi o propósito, como eu recebi, né? Aí voltando, não falei. Quando eu recebi esse propósito assustado, né? Eu já tinha 40 anos, sei lá, quase 40 anos, eu fiquei bem assustado, eu fiquei bem, caramba, outro filho agora. Mas eu procurei honrar, eu procurei fazer o que eu gostaria que fizessem comigo, então eu procurei ser presente. Mas tive esses erros, né? Então, basicamente, esse capítulo fala disso. Como você recebe o propósito, como você leva o propósito e como esse propósito afeta não só você, ou afeta às vezes mais a outras pessoas que estão ao seu redor do que a você mesmo. Você vê como é que isso é meio louco, né? O propósito que Deus coloca na nossa vida, às vezes ele afeta muito mais aos outros. Se você parar a pensar e começar, para um pouquinho e pensa na tua vida. Pensa em quantas pessoas vivem ao seu redor que dependem de você. Às vezes você é um gestor de uma empresa. Você é responsável, ou pelo menos corresponsável, à manutenção de diversas famílias que estão ao seu redor. A sua função, o seu trabalho, a sua responsabilidade implica na vida dos outros. Às vezes aquela chamada de atenção que você tem que dar no funcionário, porque tem gestor que é o seguinte, o funcionário saiu da linha, manda embora. Ele não procura nem conversar com o funcionário e entender o que aconteceu, o que houve, cara. Aquele dia ali, você vê numa linha reta, de repente você desviou, o que aconteceu? É muito simples, é muito fácil você chegar e corta, tchau, bota outro no lugar. Mas te dá mais trabalho, né? Leva o teu tempo, que é o nosso melhor, é o nosso bem mais precioso, é o nosso tempo, né? Leva o teu tempo, você tem que parar, conversar com esse funcionário, às vezes uma, duas, três vezes, entrar no problema dele com ele para tentar ajudá-lo, entender. Quando você ajuda alguém, quando você auxilia uma pessoa de forma, como o pastor Diego gosta muito de falar isso, com tempo de qualidade, né? Estando realmente ali, você tem que entrar no problema, procurar, caramba, o que é pró, o que é contra, e de uma certa forma você se torna corresponsável com o que vai acontecer, porque você dá o conselho, né, pessoal, eu faria isso aqui, papapá. Muitas vezes você prefere se omitir, é mais fácil se omitir, enfim, a gente já está entrando até aqui numa outra variável, mas que é importante a gente entender. Basicamente, pessoal, o capítulo de hoje é esse, né? Deus apresenta não só Sansão, mas a família de Sansão, no contexto bíblico, né? A mãe e o pai dele. Indica, né? Revela que ele começará a libertação do povo de Israel, mas que ele terá desafios, né? Terá altos e baixos. Mostra pra gente como que se recebe um propósito com clareza, com segurança, com fé, né? Quando você tem fé, quando você realmente acredita, você faz como a mãe de Sansão fez, com tranquilidade, com senso de responsabilidade, mas segura de que Deus a capacitará para resolver o que tem que ser resolvido. Você percebe como que se leva um propósito, né? Com a seriedade que tem que ser levada, com a seriedade, pessoal, que você vai levar não quer dizer que você não vai errar, tá? Mas, poxa, com vontade realmente de fazer, com seriedade, com verdade, né? Com você mesmo e consequentemente com Deus. E o quanto esse propósito pode afetar pessoas que estão ao seu redor. Pensa nisso hoje, se essa reflexão fez sentido, se
de alguma maneira fez sentido, leia lá o capítulo como eu te falei. E vou te pedir, por favor, se tiver feito sentido, se você puder, por favor, se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal, é de graça, você não paga nada e você vai me ajudar bastante a divulgar a palavra de Deus. Ative o sino de notificações, que assim você será avisado de quando eu fizer novos vídeos. Compartilha com um amigo seu, uma amiga sua que também gosta desse tipo de conteúdo, vai ser bem bacana, vai ser bem legal recebê-los aqui no canal. Deixe o seu comentário, tá? O seu testemunho, a sua crítica, a sua sugestão será muito bem-vinda de forma inteligente. E deixe o seu like. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo é legal, ele tem relevância, ele encaminha esse vídeo para mais pessoas. E aí mais pessoas podem se juntar aqui à nossa comunidade, podem vir aqui todos os dias ler a Bíblia, refletir o que a Bíblia fala, né? E principalmente, pessoal, procurar viver aquilo que a Bíblia nos ensina. Tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos que ficaram até aqui. Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.